Em entrevista para o canal de TV argentino, D'Alessandro falou sobre o seu desejo de retornar ao Internacional e traçou o plano ideal, que envolve disputar o primeiro semestre e o Campeonato Gaúcho com a camisa do Internacional, para aí sim depois encaminhar uma aposentadoria. O lateral direito William, que foi alvo de tema aqui no A Dupla nesta semana, teve mais uma grave lesão no joelho direito e agora parará por tempo indeterminado lá na Alemanha. Tem também o interesse do Benfica em um zagueiro do Corinthians e que pode influenciar na possibilidade de negociação com Bruno Mendes. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa quinta-feira. E eu começo com a principal informação a ser tratada. Eu sei que você já viu alguma coisa em relação a isso ao longo da tarde, que foi uma declaração do D'Alessandro em entrevista para a ESPN Argentina. O D'Alessandro, que joga atualmente no Nacional do Uruguai e tem o contrato se encerrando ao final dessa temporada, ao final do ano de 2021. E na entrevista, entre outros temas, o D'Alessandro falou sobre o seu futuro e ele disse que de fato não fica no Nacional na próxima temporada. A possibilidade de renovação já era muito pequena, até pelo aproveitamento que o D'Alessandro vem tendo na equipe de Montevideo. Ele disse que inclusive pensa em jogar mais 6 meses e aí encaminhar o encerramento da sua carreira. E ao longo da entrevista, o D'Alessandro foi falar sobre Porto Alegre e garantiu que sim, voltará ao Internacional. Não sabe se como jogador ou se em outra função. E aí o apresentador que estava comandando a entrevista pescou. Falou, peraí. Então, unindo uma coisa com a outra, o plano ideal é ir para Porto Alegre, jogar mais 6 meses no Internacional e aí encerrar a carreira. É isso? E aí o D'Alessandro viu que havia dito isso e essa é a ideia ideal. Esse é o mundo ideal. Mas não depende só de mim, depende também dos dirigentes do Inter, depende da comissão técnica do Internacional. Mas esse é o meu sonho, jogar esses 6 meses e aí sim poder encerrar a carreira e provavelmente assumir algum cargo no Internacional. A gente já vem falando aqui sobre a possibilidade e o desejo do Inter de que o D'Alessandro seja o coordenador técnico ao longo da próxima temporada. Então vamos às constatações. A primeira delas, o D'Alessandro quer jogar o Gauchão, tá? Porque se ele quer jogar mais 6 meses e o contrato dele se encerra agora no fim do ano, quer dizer que ele quer jogar o Campeonato Gaúcho. E isso depende muito mais dos dirigentes. E aí eu vou traçar aqui algumas leituras em relação ao que eu converso com pessoas do Internacional, em relação ao que o D'Alessandro vem dizendo ao longo dos últimos meses, tá? Desde que ele foi para o Uruguai e desde que ele saiu do Internacional. O primeiro deles o Inter quer ter uma despedida para o D'Alessandro. O que gera um pouco de dúvida ainda nos dirigentes é como pegaria o D'Alessandro jogando uma competição oficial, jogando 6 meses e estando 6 meses entre os jogadores do time principal do Internacional. Isso gera um pouco de dúvida ainda entre os dirigentes, mas já é quase consenso que com certeza o D'Alessandro vai ter um jogo de despedida e vai ter também depois o seu cargo como coordenador técnico. Ele é o nome preferido da direção do Internacional para ser o coordenador técnico. E algumas conversas em relação a isso já acontecem há bastante tempo entre ele e entre o presidente Alessandro Barcelos. Então, depende desse acerto. O D'Alessandro vai jogar o Gauchão? Não vai jogar o Gauchão? Essa é a questão que está em aberta, até porque a gente nem sabe muito bem como é que vai ser o Gauchão do ano que vem, né? Tem uma briga aí em relação a direitos de transmissão, quanto que o Inter vai receber para jogar. Isso aí é uma coisa que influencia diretamente na maneira como que o Inter vai encarar o Campeonato Gaúcho. E daqui a pouco dá para dar uma importância menor para esse torneio e utilizar ele como uma caravana dos D'Alessandro se encerrando a carreira e se despedindo do torcedor gaúcho. Sei lá, pode ser. Mas a gente vai ter isso construído ao longo das próximas semanas. Mas não sou eu. Eu já tinha dito antes, mas não sou eu. Não é o Guerrinha, que também já tinha dito antes. Quem está projetando o retorno do D'Alessandro no ano que vem é o próprio D'Alessandro. Então vamos trabalhar com isso como uma possibilidade concreta, como uma possibilidade real. O D'Alessandro vai voltar ao Internacional, possivelmente como jogador por um período
já na próxima temporada, tá? E aí, qual é a leitura em relação ao D'Alessandro, tá? Por que o D'Alessandro saiu do Internacional, gente? Ele saiu do Internacional porque ele não tinha espaço, tá? Ele saiu do Internacional e vocês lembram que na entrevista coletiva dele perguntaram pra onde tu vai jogar e ele, com certeza não no Celta de Vigo, porque ele perdeu espaço com o Eduardo Cudê, que é amigo dele, mas que teve atrito ali porque deixava o D'Alessandro no banco e não deixava o D'Alessandro jogar. E a fala do D'Alessandro, na despedida dele aqui do Internacional, ainda do ano passado, ela foi todo em um tom de provar que pode ainda ser protagonista, algo que não vinha sendo no Internacional. No Inter, ele era um coadjuvante, ele era um reserva do time do Internacional, e ele saiu muito para poder mostrar que podia ser protagonista. Só que o cara foi pro Uruguai e não foi protagonista. Ele era reserva também do Nacional do Uruguai. E talvez ele mesmo tenha se convencido disso. Cara, realmente, não tem mais protagonismo aqui, vou só encaminhar agora o encerramento da minha carreira. O protagonismo fora de campo é evidente que o D'Alessandro tem, e tem muito, tanto que possivelmente vai assumir um cargo diretivo na próxima temporada, mas dentro de campo não. Então talvez ele tenha se tocado nisso nessa temporada, não vai buscar um outro clube para tentar ser competitivo e protagonista, porque ele viu que a carreira dele está chegando a fim e vai buscar outros rumos agora em outras áreas, em outros setores, mas que essa despedida do Internacional. Essa é a minha leitura em relação a esse caso, pelo menos, tá? Já falamos de D'Alessandro, vamos avançar na pauta do Internacional, que tem muitos assuntos a serem tratados nessa quinta-feira. E o próximo assunto é uma notícia ruim. Para o William, lateral esquerdo, 26 anos, nasceu em 95, natural de Pelotas, formado no Internacional. Eu falei sobre o William durante essa semana aqui e da possibilidade do Internacional fazer uma investida nesse jogador, já que no ano que vem procura um lateral direito, mas a notícia agora ela não é boa. O Wolfsburg, clube do William na Alemanha, publicou em seu Twitter que o William mais uma vez teve uma lesão grave no joelho e que por isso vai ficar muito tempo fora. Foi a expressão utilizada pelo clube alemão. Eu não tenho mais detalhes, tá, gente? Mas assim, uma lesão grave, muito tempo fora, possivelmente a gente está falando de alguma coisa aí de fora da temporada europeia, mais 7, 8 meses aí, que foi a lesão que ele teve anteriormente. Antes ele teve uma LCA, uma lesão de ligamento cruzado anterior. Possivelmente ele possa ter tido essa lesão de novo. E aí, cara, é tempo pro William se recuperar, tá? Se foi isso, é cirurgia, tempo, meses. O contrato dele se encerra em junho com o Wolfsburg. Ele tinha o desejo, e o empresário do jogador tinha a ambição de se manter na Europa, mas agora tudo vira uma incerteza por conta dessa lesão. A gente vai torcer aí pela recuperação, claro, do William, mas já não esperem um William sendo contratado pelo Internacional no início da próxima temporada, porque nem estar jogando, nem em condições ele vai estar no início da próxima temporada, tá? Então uma notícia ruim. Outro tópico que eu trago aqui é em relação ao Benfica interessado em um zagueiro do Corinthians. Mas tá, o que isso tem a ver com o Internacional? Eu explico. Primeiro eu destaco que o Lucas Veríssimo, o zagueiro do Benfica, aquele que era do Santos, ele teve essa mesma lesão, uma lesão de ligamento cruzado anterior, e vai ficar aí o resto da temporada europeia fora. O Benfica, portanto, está buscando um zagueiro para substituir o Lucas Veríssimo. E o cara preferido deles é o João Vitor, zagueiro de 23 anos, que é titular hoje da equipe do Corinthians. A ideia, e aí quem trouxe essa informação foi o Bruno Andrade do UOL, repórter que é muito bem informado em relação aos clubes portugueses, é que o Benfica fizesse uma proposta de empréstimo para o Corinthians, pelo João Vitor. Mas o Corinthians já sinalizou que não deve aceitar. Só aceitaria uma venda, que aí seria um valor bem maior, e o Corinthians está aberto a propostas. A grande questão é que se o Corinthians vender o João Vitor, vai precisar de um substituto. Tu sabe que o Corinthians é dono do passe aí de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que tem só 22 anos de idade, né? O Bruno Mendes. Então pode ser que essa venda do João Vitor desperte no Corinthians o interesse em manter o uruguaio Bruno Mendes em São Paulo, tendo em vista a temporada que ele está fazendo no Internacional. Claro que isso é alguma coisa que a gente vai ter os desdobramentos ao longo dos próximos dias, mas hoje, por exemplo, eu trouxe um conteúdo sobre o Bosquilha e a possibilidade do Bosquilha ir para o Corinthians através de uma troca pelo Bruno Mendes. Se o João Vitor sair, aumenta a chance do Corinthians querer manter o Bruno Mendes, o que não seria uma coisa boa, né, para o Internacional, que quer manter esse jogador que se encaixou muito bem no elenco do Inter, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Hoje tem jogo da seleção brasileira. Ontem eu falei para vocês, eu não me dei bem no jogo do Internacional, né? O inimigo do Green, impressionante. Eu tô abrindo aqui a KTO para saber as odds do jogo da seleção brasileira.
saber o que dá para apostar e ver se eu dou alguma dica de apostas para vocês, tá? Eu gosto de apostar em jogo da seleção brasileira em gol de jogadores, que é as Specials Players apostas, né? Porque fica fácil, ó. 1,44, cara, a vitória do Brasil. Dá pra jogar um dezinho aqui no Brasil e fazer uma acumulada com isso, tá? Por exemplo, Brasil mais de 1,5 gol, tá? Isso aqui vai dar... Deixa eu ver, vou jogar dezinho aqui. Brasil com mais de 1,5 gol. Olha, uma odd 3. É uma boa aposta. Não, é uma odd 4 ponto alguma coisa. É uma boa aposta, tá? Gol do Brasil... vitória do Brasil com mais de 1,5 gol. Dá pra apostar nisso. Deixa eu ver só especiais de jogadores pra ver quanto que tá pagando o gol do Neymar. O gol do Neymar tá pagando 2,22, cara. É uma boa aposta também. O Neymar sempre faz contra a Colômbia. Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!